Fala, gente, tudo bem? Vamos nessa começar a nossa primeira questão em relação ao simulado Relembrei, que é uma grande oportunidade de todo mundo poder ver todos os assuntos do primeiro semestre, tá? Então, nossa primeira questão começa na questão 92, que diz assim: as leis das combinações químicas fazem parte de uma área da química denominada estequiometria, beleza, a qual estuda os aspectos quantitativos relacionados às transformações químicas. Essas leis só puderam ser explicadas quando Dalton, no início do século XIX, propôs a primeira teoria atômica com embasamento experimental, a qual afirmava que o átomo era uma partícula indivisível. Precisamos destacar uma coisa aqui importantíssima. É uma parte que conecta a ciência. A gente está falando da estequiometria, e se a gente for lembrar aqui, a estequiometria é a parte da química que relaciona os conteúdos que envolvem partículas e principalmente massa. Então a estequiometria, ela surge em um momento em que o átomo precisava ser explicado e quem consegue utilizar os recursos que existiam naquele momento para poder debater sobre o átomo foi um cara chamado Dalton. Então nós podemos dizer que Dalton ele viveu um momento em que a estequiometria estava em alta. Então vamos pensar em estequiometria, vamos pensar também em leis ponderais, que são as leis de Proust e leis de Lavoisier, que também se relaciona para estudo de massa, estudo de quantidade de partículas, contagem de átomos, contagem de tudo, tá bom? E aí ele faz assim, ó. Embora a teoria atômica de Dalton fosse incapaz de explicar a existência de partículas subatômicas, partículas subatômicas, prótons, elétrons, nêutrons, nada disso foi explicado no átomo de Dalton, tá? Mas essa teoria conseguiu explicar de forma satisfatória as leis das combinações. Olha só, leis das combinações químicas. Por quê? De acordo com a teoria atômica moderna, olha só, ele fez um monte de perguntas, ele fez um monte de falas aqui, né, em relação ao átomo de Dalton, mas ele botou, de acordo com a teoria atômica moderna, o átomo é o quê? Então ele está querendo fazer uma relação entre a teoria atômica moderna e o átomo de Dalton. Isso já foi cobrado no Enem de 2019. Foi uma questão isolada, uma questãozinha só, onde o Enem colocou cinco afirmações em relação ao átomo e queria saber qual daquelas afirmações do átomo de Dalton ainda se enquadrava para o átomo atual. Então eu fiz essa questão mirando essa proposta, tá? Vamos embora. Letra A. O que é que a gente tem aqui para responder, né? Em relação à teoria atômica, letra A. O átomo ele é indivisível e, portanto, não pode ser destruído durante as transformações químicas. Bom, o átomo ele não é mais considerado indivisível, né? Há muito tempo. Então, não é divisível, ou seja, indivisível, tá errado. Letra B. Indivisível, pô, também tá errado. Vou nem continuar. Letra C. Divisível e, portanto, pode ser destruído durante as transformações químicas. Bom, embora o átomo seja divisível, ele não é destruído durante reações químicas. Por quê? Porque as reações químicas representam rearranjo de átomos. Então, átomos se reorganizam em uma ligação química que estavam ligados a outros átomos no reagente e passaram a estar ligados a outros átomos no produto. Então, não há quebra no caso, quebra de átomos, não há destruição dos átomos. Por isso, a gente pode dizer assim, ele não pode ser destruído durante uma transformação química. Falso. Letra D. Ele é divisível, beleza, mas não é destruído durante as reações químicas. Exatamente isso. O que a letra C diz de errado, a D conserta. Então minha resposta é a letra D e a E diz assim, ó, o átomo é divisível, ok, mas não interage com outras partículas diferentes em transformações químicas. Bom, os átomos eles interagem constantemente entre outras substâncias, entre outros átomos, sejam eles iguais, sejam eles diferentes. Então, vai haver quebra e formação de ligação química. Isso quer dizer que a questão 92 tem como resposta a letra D de dado.
Vamos nessa então para a próxima questão, questão 95, que é a segunda questão de química, tá? Ele coloca aí uma informação importantíssima discutindo sobre os íons. E aí a questão, né, propõe uma tabela com 3 cátions metálicos, onde ele fornece para a gente o número atômico, fornece o raio e também o raio do cátion, tá? O raio do átomo e o raio do cátion, entendendo que o cátion é a espécie que perde elétrons. E, obviamente, que quando um átomo perde elétrons, o seu raio tende a diminuir. Veja que no início era 227, passou a ser 138 para o potássio, isso em picômetros, tá? Aí para o cálcio era 197, passou a ser 100, isso porque, ó, núcleo, uma camada, outra camada, outra camada. Vamos raciocinar. Isso aqui é um elétron. A distância do núcleo até a última camada é essa distância que está aí de rosa. Só que vamos supor que esse átomo em questão perca esse elétron. Isso quer dizer, então, que a primeira camada se mantém, a segunda camada se mantém, mas a terceira, ela simplesmente desaparece em termos de ter elétrons dentro dela. Então, como não vai ter elétrons, significa dizer que para esse íon, agora só consideramos 2 camadas. E está aqui, ó, as 2 camadas são essas aqui. Então, fez com que o raio diminuísse, tá? Isso quer dizer, então, que o que a tabela propõe é o que cátions sempre vão perder elétrons e sempre vão diminuir o tamanho dessa estrutura, né? Uma vez que a gente vai baixar esse raio. Beleza. Aí ele vem com alguns questionamentos aqui, né? Com base nas propriedades dos elementos, é correto afirmar que, letra A, a hidratação de 4 mols de íon potássio libera mais energia do que a hidratação de 1 mol de íons cálcio. Bora raciocinar sobre isso. Ele está propondo que 1 mol de potássio íon, de acordo com a tabela, aqui, ó, 1 mol de potássio, ao sofrer hidratação, tá, vai liberar uma energia de 352 kJ. Como são 4 mols de potássio sofrendo hidratação, vamos ter que valor aqui agregado, valor de X. E aí, X vai ser igual a 1.408 kJ de energia liberada. Beleza. Agora, vamos pensar no cálcio? Somente 1 mol do cálcio, 1 mol de cálcio, 2 mais, libera uma energia de 1.577 kJ. Então ele está botando assim, ó, 4 mols de íon potássio libera mais energia do que 1 mol de íon cálcio no processo de hidratação. Falso. Veja que 1 mol de íon cálcio ainda libera mais energia. Então, letra A está o quê? Falsa. Letra B diz assim: o aumento do número atômico do elemento químico implica aumento do número de elétrons no nível de valência e do raio atômico. Note pela tabela que a gente tem o quê? A gente tem o número de elétrons aumentando de cima para baixo, uma vez que a gente tem o número atômico aumentando de cima para baixo. E o que está acontecendo com o raio atômico? Ele está diminuindo. Olha só. É raio atômico, né? Que ele fala? É atômico? É, raio atômico. Pronto. Ele está com 227 picômetros, 197 picômetros, 117 picômetros. Então, o que a gente está percebendo? À medida que o número de elétrons vai aumentando, o raio atômico ele vai diminuindo. Ele está propondo que o aumento do número atômico aumente o número de elétrons do nível de valência e também aumente o raio atômico. Beleza. Só que vamos pensar numa coisa importantíssima aqui. Quando ele considera que vai haver aumento do número de elétrons no nível de valência, é onde a gente encontra o grande erro. Por quê? Porque o número atômico ele foi aumentando aqui, ó, 20 para 26. Mas veja o número de elétrons na valência. Eu tenho 2 elétrons sendo perdidos no cálcio e tenho 2 elétrons sendo perdidos no ferro. Então, quando você faz o cálcio, que tem número atômico 20, perder 2 elétrons, na camada de valência dele, a gente vai passar a ter quantos elétrons agora? Vamos passar a ter 8. Quando você vai para o ferro 2+, que perde 2 elétrons de valência, o número de elétrons ele vai passar a ser quanto? Vai passar a ser 18. Mas esse número de elétrons ele não foi aumentado
porque aumentamos o número atômico. O número de elétrons ele foi aumentado porque a gente simplesmente tem mais elétrons lá dentro, tem mais prótons chegando. Então a gente tem uma diminuição do raio atômico, uma consequente diminuição do raio iônico também, né? E aí a gente pode dizer assim, o número de elétrons na camada de valência, ele nem sempre vai aumentar, pois os elétrons podem ser adicionados aos orbitais que são internos, que é o caso do 3D para o ferro, tá bom? Então, a letra B está fora. Letra C diz assim, a atração entre as partículas do núcleo e os elétrons mais externos do cátion cálcio, vamos lá, vamos organizar essa fala. Quando ele fala assim, ó, a atração entre as partículas do núcleo e os elétrons mais externos do cátion cálcio, em outras palavras, ele está tratando do raio iônico. Porque o que vem a ser a atração? A atração é esse elétron aqui em relação a esse núcleo. Quanto maior for essa atração, menor vai ser o quê? O raio. Aí ele bota assim, ó, a atração entre as partículas do núcleo e os elétrons mais externos do cálcio é maior, ou seja, quem tem uma atração maior é porque tem um raio iônico menor. Em outras palavras, o que ele está propondo é isso. Ele está propondo que o cátion cálcio tem um raio iônico menor, né, por ter mais atração entre elétrons de valência e elétrons externos, né, de valência e núcleo, é maior do que entre núcleo e os elétrons do ferro 2+. Então, o que ele está dizendo é assim, ó, o raio iônico do cálcio é menor do que o raio iônico do ferro 2+. Bom, o cálcio tem um raio iônico de 100. E o ferro 2+, tem um raio iônico de 78. O que faz a letra C também está correta. Também está errada. Veja que ele fala de uma forma diferente, uma coisa que é muito óbvia. Só que ele escolheu palavras para poder deixar a coisa mais confusa, tá bom? Letra D. O valor do raio do cátion do ferro 2+, está associado à atração entre o núcleo e a eletrosfera desse íon. Até aqui tudo bem. Representada de maneira simplificada por argônio 3d6. Bom, a gente não tem a distribuição aqui do argônio, nem tem o número atômico, mas eu vou te falar, o argônio tem número atômico 18. Então, se você distribuir o ferro, você vai ter 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d6. Entendendo o quê? Entendendo que do 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 até o 3p6, você está diante da distribuição que é igual à do argônio. Porém, como ele está propondo algo relacionado ao cátion ferro 2+, que é o íon ferroso, ferro 2+, a gente vai ter que remover os dois elétrons de valência. Logo, a gente tem como distribuição para ferro 2+, o quê? O argônio mais o 3d6. Portanto, a letra D é a nossa letra correta. Tá, Rodrigo? E a letra E, o que é que está errado nela? A energia necessária para a retirada do primeiro elétron da camada de valência do átomo de potássio, ou seja, a energia necessária para a retirada do primeiro elétron é o que a gente chama de primeira energia de ionização. Então, a energia de ionização ela está totalmente relacionada ao raio atômico. Quanto maior for o raio, menor é a energia. Por quê? Porque se o raio é grande, é mais fácil a remoção desse elétron. Então, a energia para a retirada do primeiro elétron da camada de valência do átomo de potássio é maior. Opa! Ele está dizendo, então, quem tiver maior primeira energia de ionização é porque vai ter menor raio atômico. Porque se o raio é pequeno, é porque é mais difícil retirar esse elétron da camada de valência. Logo, necessita de uma energia alta para retirar esse elétron. Tudo bem? Ele está dizendo que o átomo de potássio vai ter uma energia de ionização maior do que o raio do cálcio, do que o átomo de cálcio e o de ferro. Então, a energia de potássio ela é maior do que cálcio e ferro. Bora pensar? O raio atômico do potássio é maior. Então, se o raio dele é maior, quer dizer que a energia necessária para retirar um elétron vai ser o quê?
menor, vai ser mais fácil retirar esse elétron. Por isso, letra E está o quê? Falsa. Muito bem. Vamos para a terceira questão de química, que representa a questão 98, que dá para a gente aqui um esquema, na verdade, dois esquemas, que envolvem interações e envolve quebra de ligações químicas. Ele botou: em função da preocupação crescente com a poluição dos recursos hídricos, estudos recentes destacam o uso da celulose como um material eficiente na remoção de corantes têxteis em ambientes aquosos. Beleza. Esses corantes, quando descartados em corpos d'água, prejudicam a qualidade da água e representam riscos à saúde e ao equilíbrio ecológico. A interação entre a celulose e os corantes pode ocorrer de forma distinta. Os esquemas a seguir ilustram esses dois mecanismos de interação. Vamos lá. Ele está querendo saber o quê? Eu não vou ficar analisando esses esquemas, não. Eu vou direto para o comando. Ele bota assim, ó: o tipo de ligação presente no esquema 1. Então, lá no esquema 1, qual é o tipo de ligação que está presente? E a interação intermolecular em 2 para a remoção do corante deve ser qual? Vamos lá. Vamos analisar logo no esquema 1. O que é que a gente tem? No esquema 1, a gente está vendo uma reação química onde o cloro está saindo e a celulose está entrando no lugar dele. Então, nós estamos vendo uma celulose entrando no lugar do cloro e o cloro saindo. Beleza, Rodrigo. O cloro está saindo, ó, a quebra é bem aqui, ó. Então, quer dizer, deixa eu até melhorar essa setinha aqui. Fazer assim, ó. Ele está saindo da parte do oxigênio, entrando no lugar do cloro. E aí vamos ter a formação do HCl. Portanto, nós estamos quebrando e envolvendo que tipo de ligação? Uma ligação entre elementos que não são metálicos. Portanto, isso aqui é quebra de ligação covalente. Maravilha. O entrando no lugar do cloro. Inclusive, numa reação orgânica, podemos chamar isso aí de reação de substituição. Tá bom? Agora vamos para de baixo. Vamos para o esquema 2. Porque o esquema 2 está acontecendo o quê, Rodrigo? Eu estou vendo o corante, eu estou vendo a fibra. E aí, o que está acontecendo? Em meio básico, eu percebo que existe aqui, ó, olha o desenho, que interessante. Esse desenho mostra que está rolando uma interação. Por que uma interação? Porque não é uma linha fechada entre N e H. É uma linha pontilhada. Esse pontilhado representa uma interação. A interação intermolecular, ela define propriedades físicas, como, por exemplo, solubilidade, como, por exemplo, ponto de ebulição. Então, eu estou vendo que o corante, ele é arrastado pela fibra, porque existe entre eles uma interação intermolecular. É diferente da ligação química, que é uma interação intramolecular. Não esqueça disso. Então, essa interação intermolecular, ela é chamada de quê? É uma interação que acontece com o hidrogênio e o nitrogênio, que é um dos 3 elementos mais eletronegativos. Então, essa interação se chama ligação de hidrogênio. Muito cuidado, porque ligação de hidrogênio não é uma ligação química, é uma interação intermolecular. Por esse motivo, para a questão 98, vamos marcar como resposta a letra D de dado: covalente e interação, ligação de hidrogênio. Então, nesse momento, a gente encerra a nossa lembrança da primeira camada, que foi a camada referente às ligações químicas, a camada referente aos modelos atômicos e tabela periódica, tá? Aí vamos agora para o nosso segunda camada, né, que envolveu a parte de separação de misturas, envolveu também a parte de estequiometria e um pouquinho de NOx, tá? Vamos embora então. Questão 111, que representa a questão 4. É uma questão que fala sobre técnicas de separação de misturas. E aí eu escolhi uma coisa que está presente demais no Enem, que é a estação de tratamento de água. Muita atenção, tá? A água é levada do manancial para a ETA. Já o tratamento de esgoto é feito a partir de esgotos residenciais ou industriais, para, após o tratamento, a água poder ser reintroduzida no rio, minimizando seu impacto ambiental. Então, quando eu falo de ETA, eu estou falando sobre reutilização de uma água que a gente conhece, uma água que sai da torneira. Agora, quando a gente fala do tratamento de esgoto, qual é a proposta? Seria um sonho reutilizar essa água nas nossas casas, assim, de imediato. Porém, quem é que faz isso? A natureza. Então, o esgoto ele é tratado antes de ser lançado no rio,
Porque dentro do rio vai existir lá o seu tratamento natural, utilizando micro-organismos e processos bioquímicos, para que a gente possa chegar a reutilizar essa água de uma outra maneira. Pode ser no plantio, pode ser na limpeza de chão, pode ser para lavar carro, enfim. Não para usar no consumo direto com o ser humano, tá? Mas tudo bem, isso é um sonho. Podemos dividir o tratamento da água em duas etapas, as quais chamamos de tratamento inicial e tratamento final. No tratamento final, acredito que a pergunta é sobre o tratamento final, porque no comando ele manda eu focar no tratamento final da água, tá? Então vamos lá. No tratamento final, as partículas sólidas se aglomeram. Ó, que massa! Elas se aglomeram. Isso daqui já me dá uma ideia boa para o que eu estou querendo. Elas se aglomeram em flocos que vão se depositando. Eu vou destacando essas palavras-chave aqui. Os flocos vão se depositando no fundo do tanque. A água da parte superior do tanque passa por várias camadas de cascalho, areia, passa por várias camadas de cascalho e areia, retirando assim as impurezas menores. Por fim, é adicionado na água um composto bactericida, tá aqui, um composto bactericida e fungicida, como por exemplo o hipoclorito de sódio, que é conhecido como cloro. O que ele quer saber? No processo do tratamento final, né, da água, o que a gente tem aí? Que etapas a gente tem aí? Vamos lá. Primeira coisa, eu estou diante de uma aglomeração. Se eu fosse tratar aglomeração, eu diria a aglomeração é um processo de coagular. Beleza, vou botar aqui, ó. Isso é a coagulação. Se você lembrar, a coagulação é aquele processo onde a gente adiciona sulfato de alumínio. É um processo que o sulfato de alumínio ele une as partículas orgânicas e inorgânicas e forma um floco pesado para poder decantar, que é exatamente o que ele chama depois de ocorrerá um depósito. Esse depósito, eu escrevi depósito. Esse depósito se chama decantação. Legal. Então vamos ter um depósito aqui. Beleza. Passou. Aqui, inclusive, já foi cobrado no Enem que esse processo de decantação é o processo onde a gente vai ter a maior eliminação de micro-organismos. Eita, falei besteira de novo. Onde a gente vai ter a maior eliminação de sólidos, tudo bem? A maior parte dos sólidos serão retiradas a partir da decantação, beleza? Porém, uma parte desses sólidos não conseguiu fazer o coágulo e decantar. Então, essa parte dos sólidos deve passar por uma camada de areia, cascalho, e vou acrescentar aqui que deveria ter carvão ativado, tá? E aí a gente vai ter nesse processo uma filtração. Mas veja que não é uma filtração normal, uma filtração como qualquer outra. É uma filtração onde a gente vai ter partículas sólidas aderindo outras partículas sólidas. E essa adesão se dá por qual motivo? É uma adesão que a gente consegue fazer essa produção de eliminação do que está sólido, porque existe uma afinidade entre essas partículas. Então, essa afinidade garante uma filtração, tá? Beleza. E depois é adicionado o composto bactericida e fungicida, que é o que a gente chama de desinfecção. Então, a desinfecção é fundamental para eliminar esses componentes que iriam tornar a minha água suja, né? A água cheia de micro-organismos. Então, você não consegue ver a olho nu esses micro-organismos e são eliminados através da adição do cloro, beleza? Então, a gente tem como letra correta a letra E. Rodrigo, e a coagulação? Então, é que não tem nenhuma letra que encaixe coagulação. A letra correta é a letra E. Vamos nessa, né, para a próxima questão, que é a questão 104, a quinta questão de química, que diz assim: bauxita é um minério utilizado na extração do alumínio. Então, peraí, eu quero logo discutir sobre isso. Bauxita, ela é uma mistura. Tudo bem? Enquanto a gente vai extrair alumínio da bauxita, porque o alumínio ele faz parte da composição daquela mistura. Pronto. Antigamente, o alumínio era um metal muito raro, devido ao método ineficiente de sua extração, feita a partir da reação da alumina, óxido de alumínio, com HCl, segundo a seguinte adição, seguindo a adição de potássio de acordo com a reação que tem aí abaixo. Veja que a gente tem, no final das contas, o alumínio sendo produzido. Beleza.
Porém, eu estou falando de uma reação que a gente chama de reação sucessiva, ou seja, é uma reação que vai acontecer em uma etapa e em seguida vai continuar em outra etapa. É fundamental que na hora que eu vou fazer questões que envolvam isso, eu procure saber que espécies estão envolvidas nesse processo. Normalmente, tá? Faz sentido que a pergunta seja sempre em relação a uma substância que esteja em uma das reações e a outra substância que esteja em outra reação. Não é diferente aqui. Tanto que ele bota assim, ó, dispondo do método antigo, que é esse método aqui, ó, da reação química, que é ruim de fazer e tal, para a comparação dos resultados, uma metalúrgica verificou que nesse processo havia 75% de rendimento. Organiza isso. 75% de rendimento. Ao empregar 330 kg de quê? De alumina. Peraí, a alumina é uma mistura que contém o que a gente conhece como bauxita. Então, a gente vai ter aqui o Al2O3, que é o... Peraí, alumina é o Al2O3, né? Que está dentro da bauxita, beleza? Então, o que a gente tem é a Al2O3 se relacionando com quem? Com o alumínio. Então, bate exatamente com o que a gente tinha falado. Das duas equações, uma delas tem uma substância que eu quero e a outra tem a substância que eu tenho as informações. Então, eu preciso juntar essas duas equações em uma só. Nessa hora que você junta essas duas equações, você precisa encontrar uma substância, que no caso é o AlCl3, que a quantidade produzida dele em uma equação seja a mesma quantidade dele consumida na outra equação. Não está igual, Rodrigo. Não tem problema. A gente vai pegar a segunda equação e multiplicar ela por 2. Para quê? Para que aqui tenha 2. Obviamente, aqui vai ter 6. Aqui vai ter 6. E de alumínio vamos ter 2. Certo? Para que a gente multiplicou por 2? Para poder cortar isso com isso. E no final das contas, termos uma equação global que me diz 1 mol de Al2O3 produzindo 2 mols de alumínio. Rodrigo, essa é a minha equação global? Não. Essas são as informações da global que me interessam. A global seria tu pegar 1 mol desse, mais 6 mol desse, mais 6 mol desse, produzindo 3 de água, 6 desse e 2 desse. Só que só me interessa eu discutir sobre o Al2O3, que é a alumina, e o alumínio. Acabou-se. Aí a gente vai ter que organizar essas informações. Eu tenho 1 mol de alumina para 2 mols de alumínio. Ele quer saber qual vai ser a massa de alumínio extraída em quilograma nesse contexto que está sendo envolvido tudo aqui. Então vamos lá. Primeira coisa, massa molar, né? Então a Al2O3, ele deu para a gente as massas atômicas, mas a massa molar do Al2O3 é de 102 gramas por mol. Enquanto que o alumínio é somente quanto? 27. Está aqui escrito para a gente. Então vamos lá. 1 mol disso está para 2 mol disso. Organiza agora. Eu não quero mol, eu quero massa. Então eu vou dizer assim. 102 gramas está para 54 gramas. O que é o 54? É porque não são 2 mols. Se 1 mol vale 27, 27 vezes 2, 54. Beleza. Só que ele disse o que pra gente? Ele disse que a gente vai ter, ó, 330 quilogramas. Então é 330 vezes 10 a terceira gramas. Isso vai me dar quanto de alumínio? X. Bem direto. Então, qual vai ser o valor de X aqui, ó? X vai ser igual a 174,71 vezes 10 a terceira gramas. Beleza. Que é a mesma coisa que quilogramas, né? Eu tenho essa resposta aqui? Não tenho. Mas deveria ter. Deveria ter por quê? Porque é uma resposta boa para você vacilar. Uma vez que uma pessoa que parou por aqui não levou em consideração o rendimento. E aí o que a gente vai ter que fazer? 174,71. Eu vou botar já assim, ó, quilogramas, né? Entendendo que isso aqui é o quilo. Quilogramas. Apresenta um rendimento de 100%. Porém, a questão me diz que o rendimento é de 75%. Logo, quantos quilogramas a gente vai ter aqui? Y.
é só você tirar os 75%, que vai dar como resposta 131,03 kg, que é a mesma coisa que 131,0, o que dá como resposta a letra D de dado. Não é difícil, mas eu escolhi fazer rendimento porque rendimento é o que mais se cobrou em todos os anos de Enem, tudo bem? Muita atenção com rendimento. Beleza, vamos nessa então para a nossa próxima questão, que é a questão 107, representa a questão 6 de Química, tá? Que diz assim, ó: muitos defendem a hipótese de que o homem descobriu o ferro no período Neolítico, por volta de 6.000 a 4.000 anos antes de Cristo. Ele teria surgido, por acaso, quando pedras de minério de ferro usadas para proteger uma fogueira, após aquecidas, se transformaram em bolinhas brilhantes. Beleza, é o que está escrito aí. Ele bota assim, ó: o processo de obtenção do ferro no período neolítico, lá vai, envolvia o quê? Gente, no período neolítico, a obtenção do ferro a partir do minério, né, tipo hematita, que é o Fe2O3, ocorre ou ocorreu quando acidentalmente esse minério foi submetido ao calor da fogueira. Isso quer dizer, então, que foi um acidente. Nesse acidente, conseguimos obter esse ferro. Então, a obtenção do ferro garante o quê? Um rearranjo desses átomos. A gente pode, então, dizer o quê? Corresponde a um processo de rearranjo atômico que origina uma substância simples. Então, a gente tinha o Fe2O3, que é o que a gente conhece como hematita. Ao ser submetida ao calor, houve a produção de quê? Do ferro sólido. Então a gente vai ter aqui um rearranjo devido a uma reação, uma transformação química. Isso é um fenômeno químico. Muita atenção, porque vocês estão vendo uma questão que envolve transformação química, que poderia ser misturada com fenômeno físico, sem que ele diga que realmente é um fenômeno químico. Então a gente tem aí nas entrelinhas essa discussão para a questão 107, uma questão que é muito fácil e que um estudante precisa entender que acertar ela é fundamental para a sua aprovação. Se você não consegue sucesso numa questão como a 6, normalmente a nota desse estudante vai cair, porque ela vai ser uma questão fácil, uma das mais acertadas dentro da prova, tá bom? Então, questão 107, resposta letra E. Beleza, Rodrigo. O que a gente fez aqui? A gente acabou de encerrar a discussão que envolve a camada L. A camada L envolvia a estequiometria, envolvia processo de separação de misturas, assim como cálculos químicos, né? Assim como a camada L envolvia também tudo que diz respeito à introdução à química, que é a alotropia, a parte que envolve mistura, substância, propriedades. E aí, dá uma dica aqui para vocês que chegaram até aqui. É importante que vocês estudem bastante uma propriedade chamada densidade. É a propriedade mais forte presente nos últimos anos no Enem. No Enem, densidade, desde 2009, já caiu 21 vezes, tá? Muita atenção nisso. Vamos então para a próxima questão, que é a questão 110, representa a questão 7 de Química, que diz assim: no processo de produção do sal refinado, ocorre a perda do iodo natural e de íons magnésio após a lavagem do sal marinho. Por esse motivo, é comum a adição de compostos como iodeto de potássio e cloreto de magnésio, além do sulfato de magnésio que repõe os nutrientes eliminados. Beleza? Além disso, carbonato de sódio é frequentemente utilizado como agente alvejante, conferindo coloração mais branca ao produto final. Beleza, tudo bem. Ele quer discutir sobre as substâncias que foram faladas aqui, né? Então vamos dar um destaque ao iodeto de potássio, KI, é um composto iônico, cloreto de magnésio também, MgCl2, sulfato de magnésio, que também é um composto iônico, e carbonato de sódio, que também é um composto iônico. Vamos embora. Letra A. Sulfato de magnésio é um óxido básico? Bom, temos um erro conceitual porque sulfato de magnésio é um sal, nada de óxido, fora. Letra B. Carbonato de sódio, Na2CO3, é um sal de caráter básico. Vamos raciocinar sobre isso. Se você coloca o carbonato de sódio, Na2CO3, em água, o que é que vai acontecer, Rodrigo? Nesse momento aqui, nós vamos ter um processo de dissociação dos íons, gerando 2 mols de Na+, mais CO3 2-. E aí você vai ter o OH- da água e o H+ da água
teoricamente, reagindo com esses íons. Mas a reação não vai acontecer. Não nos dois íons. Por quê? Porque o NaOH é uma base forte. Então, se é uma base forte, significa dizer que esses íons eles vão estar mais dissociados do que juntos, uma vez que NaOH não vai em água ficar NaOH, e sim Na e OH-. Aí eu posso dizer assim, ó, eu posso pegar esse Na+, destacar ele aqui, esse OH- destacar aqui, entendendo que são duas espécies que estarão soltas na minha solução. Agora, o H+ com o CO3 2- vai produzir o que a gente conhece como H2CO3. Essa espécie é um ácido fraco. Se é um ácido fraco, quer dizer que o H+ não vai ficar solto na minha solução, assim como o CO3 2-. O que vai acontecer é que entre eles vai rolar a formação do H2CO3. Portanto, nós temos um ácido que é chamado de ácido fraco. Então, o que a gente vai ter na solução é uma grande quantidade de hidroxila, o que faz com que a solução tenha um caráter básico devido à presença desse carbonato de sódio. Resposta à letra B de bola. Tudo bem? Vamos para o erro das outras. Letra C. MgCl2 e Ki são as únicas substâncias orgânicas, nenhuma aí é orgânica, gente. Todas são inorgânicas, tá? Letra D. Carbonato de sódio e iodeto de potássio são substâncias pouco solúveis em água. Então, a gente precisa conhecer aqui a tabela de solubilidade dos sais. Eu coloquei essa questão para poder dizer isso, que eu falo direto para todos os meus alunos. Tabela de solubilidade dos sais é prioridade no estudo de funções inorgânicas, tudo bem? Então, carbonato de sódio e iodeto de potássio são sais muito solúveis, tá bom? Falso. Carbonato de sódio, por ser um composto covalente... Opa, tá errado. Rodrigo, peraí. Ele é covalente também, não é não? Vê, ele tem um sódio, que é metal. E ele tem o carbonato, que é a metal do carbono e a metal do oxigênio. Aqui eu tenho ligação covalente, verdade. Mas por que o composto não é covalente? Porque basta ter apenas uma ligação iônica para o composto ser considerado iônico. Então, o sódio ligado a um metal já é um composto iônico. Isso quer dizer, então, que se você tiver uma substância, vamos pensar num composto orgânico, tipo um sabão, que apresenta uma longa cadeia carbônica do ácido graxo. Aí você tem, sei lá, 18 carbonos ali, ligados a 35 hidrogênios. Cara, só tem ligação covalente. Só que lá na extremidade da carboxila, quando o hidrogênio da carboxila sai e entra um metal, você tem uma ligação iônica. Aí você pode dizer assim, o composto inteiro tem muitas ligações covalentes. E só tem uma iônica. Pronto. Por isso o composto é iônico. Só precisa ter uma ligação iônica para que ele seja iônico, tudo bem? Então, a letra E está errada. Resposta correta, a letra B de bola. Então, vamos nessa, né? Para a próxima questão, que é uma questão que envolve discussões sobre eletroquímica. Ele bota assim, lâmpadas incandescentes, coloca aqui uma figurinha e tem assim, ó, com base nos conhecimentos sobre reações de oxidação e redução e considerando que a rosca dessa lâmpada seja confeccionada com ferro, ou seja, um dos metais vai ser o ferro, e que esteja sendo utilizada em um ambiente úmido, assinale a alternativa correta. Rodrigo, por que ele enfatiza o ambiente úmido? Que é onde vai ter alguma coisa de transferência de elétrons. É como se o ambiente úmido fosse o meio que vai ter a transferência dos elétrons. Beleza, vamos embora. Letra A. Prata possui maior tendência de sofrer oxidação do que ferro. Vamos guardar essa informação aqui primeiro. Prata, tá aqui, ó. Maior tendência de oxidar do que ferro. Bom, eu estou diante aqui de uma tabela que indica potenciais padrão de redução. Então, a redução do ferro, ela é menor. A da prata, ela é maior. Então, quer dizer que a prata, ela sofre redução diante do ferro, que deve sofrer o quê? Oxidação. Aí ele botou assim, prata tem maior tendência de sofrer oxidação, falso. Letra A já está errada, já vou eliminar ela, tá bom? Vou apagar isso aqui que está na tabela para poder voltar ao que a gente tinha. Letra B. Cobre possui maior potencial de oxidação do que ferro. Vamos ver se é verdade. A discussão é sobre cobre e ferro. Quem tem maior potencial de redução é o cobre. Então, o cobre sofre redução e o ferro sofre o quê?
oxidação. Ele está botando que o cobre tem maior potencial de oxidação do que ferro. Também está errado essa alternativa. Não bate legal. Letra B está fora. Vou apagar o que está na tabela para não ficar na poluição aqui, tá? Vamos de letra C. A letra C diz assim: por possuir menor potencial de oxidação que o ferro, o magnésio atua como protetor catódico. Peraí, vamos organizar logo. Ele está dizendo que o magnésio tem um potencial de oxidação menor do que o ferro. Então vamos lá. Magnésio, ferro. Quem é que tem maior potencial de redução? Ferro. Então ferro tem potencial de redução. Logo, maior, né? Logo, o magnésio tem potencial de oxidação, no caso, potencial de redução menor, logo ele vai oxidar diante do ferro. Olha o que ele botou. Por possuir menor potencial de oxidação do que o ferro, o magnésio, que nada, se o magnésio diante do ferro oxida, é porque o magnésio tem um potencial de oxidação maior do que o ferro, por apresentar um potencial de redução menor do que o do ferro. Então, a letra C está errada porque fala que tem menor potencial de oxidação. Letra D. Deixa eu apagar aqui a tabela de novo, né? Deixa eu apagar aqui. Vamos embora. Letra D. O estanho, por apresentar maior tendência de sofrer oxidação em relação a ferro, vamos lá. Estanho e ferro. O que é que a gente tem? Estanho e ferro. Quem tem maior potencial de redução? Estanho. Então, estanho reduz, enquanto que o ferro faz o quê? Oxida. Lá vai. Estanho apresenta maior tendência de sofrer oxidação diante do ferro? Claro que não. Olha aqui, ó. O ferro oxida diante do estanho. Então, isso aqui está fora também. E, com certeza, a letra correta é a letra E, que diz assim. Zinco, deixa eu apagar isso aqui, né? Vamos voltar para cá. Zinco tem maior tendência a sofrer oxidação do que ferro. Vamos organizar? Zinco, ferro. Quem tem maior potencial de redução? Ferro. Então, ferro reduz e o zinco oxida. Ele botou. Se o zinco tem menor potencial de redução, é porque tem maior potencial de oxidação. Tem maior tendência a oxidar do que ferro. Letra E, resposta correta para a questão 113. Uma análise direta de tabela envolvendo eletroquímica. Enem adora eletroquímica, está entre os 5 assuntos mais cobrados do Enem, é a eletroquímica, de diversas formas. Assuntos como eletroquímica, como equilíbrio químico, que tem vários exemplos diferentes, são assuntos que o Enem precisa cobrar, porque ele não envolve só eletroquímica, mas você tem a pilha de Daniel na parte de pilha, aí você tem cálculo de ΔE, aí você tem análise de quem protege quem, aí você tem pilha de lítio, pilha combustível, pilha em série, pilha de Leclanché, pilha... que mais? Equação de Nernst. Você tem tanta coisa, isso só falando em pilha. Quando você vai para a eletrólise, você tem a eletrólise ígnea, a eletrólise aquosa. São outras formas de representar o que a gente está debatendo aqui, que é a eletroquímica, tá? Muita atenção, porque isso vai estar presente demais na nossa revisão e também o aluno tem que se ligar que na hora de fazer a questão, ele tem que organizar sobre o que a questão está pedindo, pensando na tabela, tá bom? Beleza, vamos embora para a próxima questão, que é a questão 116, que para a gente representa a questão 9. Uma questão clássica de radioatividade, tá? Ele bota assim: uma reação de transmutação artificial ocorre quando núcleos estáveis de elementos naturais são bombardeados com diferentes partículas, alfa, beta, próton, nêutron, etc., transformando-se em núcleos de outro elemento químico. Beleza, a gente já tem isso. Aí a gente tem aqui, ó, as partículas, as cargas, massa e a representação. Aí ele botou assim: o casal Curie recebeu o prêmio Nobel em 1935 devido aos seus trabalhos de indução artificial de radioatividade a partir do alumínio 13, de acordo com essa equação que está aqui. O que ele quer saber? Ele quer saber quem é X e quem é Y nessa transmutação. E aí você vai fazer uma espécie de jogo na soma das massas de reagentes e produtos e deixando bem claro que uma transformação nuclear não é um fenômeno químico, tá? Mas a gente vai envolver como se fosse uma reação química. A soma das massas dos reagentes tem que ser igual à soma das massas dos
produtos. E aí o que a gente percebe? O alumínio é 13, virou o fósforo 15. Então, com certeza, X é alguma coisa de número atômico 2. O que tem número atômico 2 que soma com 13 para dar 15? Claro, a partícula alfa. Olha aqui, ó. Partícula alfa de imediato. A gente entende que a partícula alfa, ela representa o que a gente conhece como núcleo de hélio. Por que núcleo de hélio? Porque hélio é um átomo. E como um átomo, ele tem prótons, elétrons e nêutrons. Agora, o núcleo de hélio, ele tem 2 prótons e 2 nêutrons. Então, se tem 2 prótons e 2 nêutrons no seu núcleo, é o que a gente conhece como partícula alfa. Beleza, tá aí. Transformação de X e de Y. Representam, respectivamente, que partículas? Eu já entendi que o X vai ser o meu núcleo de hélio, ou simplesmente alfa. Aí eu boto assim, ó, alumínio, 1327, mais alfa, que é 4 e 2. Por que é 4 aqui em cima? Porque se tem 2 prótons e 2 nêutrons, a soma dessas partículas vai dar uma massa 4. Beleza, muito bem. E aí vamos produzir o quê? Vamos produzir o fósforo, que tem 30 de número de massa e 15 de número de prótons, né, baseado no que a questão já me disse. E quem deve ser o Y? Bom, Y deve ser alguma coisa que não altere o número atômico. Mas, quando você soma 27 com 4, vai dar 31. Se tem 30 aqui, é porque o Y tem que ser um nêutron, que tem uma unidade de massa e não faz nada com o número atômico. Portanto, eu já sei quem é X e quem é Y. Alfa e nêutrons, o que me dá como resposta a letra E. Alfa e nêutrons, direta, objetiva, sobre radiação. Muita atenção, não vacila em termos de radiação. Entendendo que a radiação alfa ela tem carga mais 2, quer dizer que ela sofre atração do campo elétrico negativo. Quando tu pega beta, que tem carga menos 1, ela sofre atração do campo elétrico positivo, beleza? Então você tem que ficar atento a quem que é influenciado pelos campos a partir dessas transformações, tá certo? Por isso, a questão 9, letra E, assim a gente encerra tudo referente à camada M. Foram 3 capítulos grandes, capítulos que envolveram funções inorgânicas, radioatividade e eletroquímica. Foram muito grandes esses assuntos. A gente debateu muita coisa, muitos exemplos, muitas questões e eu espero muito que vocês possam ter revisado isso de uma forma legal, tá bom? Vamos embora para a próxima camada, que é uma camada gostosíssima e tem muita coisa também, uma densidade alta. Vamos nessa. Agora é a questão 10 de química, que representa a questão 119, que ele bota assim, ó. Em uma atividade de rotina de análise química de controle de qualidade, 26 ml de uma solução HCl de concentração desconhecida foi titulada com 52 ml de solução KOH de concentração 0,05 mol por litro. A equação química que representa a reação está aí. Primeira coisa que todo mundo tem que fazer. Isso é uma titulação, eu tenho que começar pela minha equação. Qual é a proporção? 1 mol de HCl para 1 mol de KOH. Pergunta. Considerando-se esses dados, verifica-se que a concentração em mol por litro do HCl e o pH da solução final vai ser igual a quanto? Então, essa concentração em mol por litro é exatamente a concentração desconhecida. É o que ele não tem. Então, para eu poder saber disso, a primeira coisa que eu sei, 1 mol de HCl reage com 1 mol de KOH. Essa é a primeira coisa que eu sei. Então, se eu souber quantos mols de KOH estão envolvidos aí, eu consigo dizer quantos mols de HCl nós vamos utilizar no processo. Como? Pegue todos os dados referentes ao KOH. Então, vamos lá. Sobre KOH, o que a gente tem? A gente tem que a concentração é de 0,05 mols se o volume gasto fosse 1000 ml, que é a mesma coisa que 1 litro. Tá? Então, mol por litro, foi isso que eu fiz, 0,05 mol por litro. Como foi gasto 52 mililitros, quantos mols de KOH nós temos? O valor vai ser igual a X. Logo, o valor de X vai ser 0,0026
mols de quem? De KOH. Maravilha, Rodrigo. Deu para entender isso. Então, se a proporção em mol é 1 para 1 e eu tenho esse valor de KOH, é porque eu também terei esse valor de HCl. Quanto? 0,0026 mols de quê? HCl. Maravilha. Então, a primeira parte foi para chegar nisso aqui. Ó. A gente já entendeu quantos mols de HCl a gente vai ter. Legal. Aí vamos seguir mais em frente. A concentração de HCl é a primeira pergunta que ele faz. Então, sobre HCl, eu tenho mols, mas eu quero a concentração. A gente representa a concentração como 2 colchetes assim, né? Beleza? Vamos embora então. Para que eu saiba qual é a concentração, eu vou dividir a quantidade em mols pelo volume proposto na solução, que foi de quanto? 26 ml. Então, a gente faz assim, ó. A concentração de HCl vai ser igual a 0,0026 mols de HCl sobre um volume de quanto? 26 mililitros, que é a mesma coisa que 0,026 mililitros. No caso, 26 mililitros não, 0,026 litros, né? Beleza. Fazendo minha continha, eu chego em 0,1 mol por litro. Pronto, acabei de achar a primeira pergunta que ele faz. A resposta da primeira pergunta, 0,1 mol por litro. Eu já poderia ir direto para a resposta. Já marcaria a letra E, que é a resposta direta, só tem ela como 0,1 mol por litro. Mas ele está pedindo o pH. E aí, o pH não estava nessa camada. pH é a parte de equilíbrio. E aí eu estou mostrando que dá para fazer sem você saber pH. Mas eu vou mostrar como é que funciona, tá? Como é que se calcula pH? pH é calculado através dessa expressão, menos log da concentração de quê? H+. É preciso ter muito cuidado com isso, porque ele está falando de HCl. E para nossa sorte, o HCl ele é um monoácido, ou seja, em meio aquoso ele libera H+, e Cl-. Então, a cada 1 mol de HCl, produz 1 mol de H+. Por que você está mostrando isso, Rodrigo? Porque na hora de calcular pH, eu não calculo o menos log da concentração de HCl. Eu calculo o menos log da concentração de H+. Só que 1 mol de HCl produz 1 mol de H+. Para minha sorte, como eu tenho 0,1 mol por litro de HCl, eu também terei 0,1 mol por litro de H+, porque é 1 para 1. Atenção, se fosse ácido sulfúrico, 1 mol de H2SO4 formaria 2 mols de H+. Aí já é uma outra relação. Mas, pela terceira vez, para minha sorte, é 1 para 1. Então, o pH vai ser igual a quanto? Menos log de 0,1, que é a mesma coisa que 10 a menos 1 mol por litro. Então, menos log de 10 a menos 1 mol por litro. É a mesma coisa que dizer pH 1. Esse menos 1 passa para frente multiplicando, menos log de 10 dá menos 1 vezes menos 1 vai dar 1. pH 1 para a questão 119. Resposta, letra E. De boa demais, tá? Ok, vamos nessa, né? Vamos continuar aqui. A questão 11 de Química, que é a questão 122 do nosso Relembrei, ele bota assim, ó. Os organoclorados são poluentes considerados perigosos. Beleza, tudo beleza, beleza. Ele está dando para a gente aqui uma tabela envolvendo a energia de ligação de cada ligação química presente aqui, e ele quer que você calcule o ΔH da reação toda utilizando a energia de ligação. Como revisão, o que é que a gente precisa lembrar? Vamos pensar assim, ó. Nos reagentes, o que é que a gente tem? Nos reagentes, nós temos ligações que serão quebradas. Enquanto que nos produtos, nós teremos ligações que são o quê? Formadas. Pronto. Ligações que são quebradas, ligações que são o quê? Formadas. Até aqui tá tudo bem. Deu para entender legal isso, Rodrigo. Agora vamos raciocinar. As ligações que são quebradas, elas precisam de quê? Elas precisam de absorção de calor. Tu só consegue quebrar uma ligação se houver absorção de calor. Enquanto que as ligações que são formadas, elas necessitam de quê? De liberação de calor. Rodrigo, por que isso? É simplesmente decorando? É não. É que é o seguinte,
Quando uma ligação química ela vai ser quebrada, é porque ela estava formada. Então a gente tinha uma ligação química aqui, ó, por exemplo, C2H6. O que é isso? É assim, ó, C com C, H com H, com H, com H, com H e outra H. Então a gente tinha uma ligação química bem estabelecida entre carbonos e entre carbono e hidrogênio. Logo, se você tem uma ligação bem estabelecida, é porque essa substância ela apresenta uma baixa energia térmica. Logo, se você quer romper essas ligações, é necessário que carbono e hidrogênio apresentem uma quantidade de energia superior ao que eles têm, para que eles tenham força de romper essas ligações químicas e assim, ao romper essas ligações, para que eles possam produzir os produtos, é necessário que essas ligações, esse calor, né, que foi absorvido, seja liberado para que eles fiquem fraquinhos novamente e possam se juntar. Os átomos se juntam à medida que as ligações são formadas. E as ligações só são formadas à medida que a energia ela é o quê? Baixa. Então, se carbono e hidrogênio teve que absorver energia para quebrar essa ligação, para que eles possam se reorganizar aqui nos produtos, é necessário liberar essa energia de volta, para que eles fiquem fraquinhos novamente. Conclusão: todas as vezes que eu vou fazer uma ligação, uma quebra de ligação, é preciso absorver calor. E todas as vezes que eu vou formar uma ligação, é necessário que liberar essa energia. Então a gente vai ter um processo endo e um processo exo no reagente. No final das contas, qual vai ser o objetivo? Juntar todo mundo e somar e ver o que é que vai dar. Tudo bem? E aí, pensando na nossa substância, deixa eu apagar ela aqui, que está muito grande, eu vou botar ela menorzinha para ficar mais fácil aqui a percepção, tá? Então C2H6 é assim, ó. H ligado a C, ligado a H, H, C, H, H e outro H, mais o que? Cl2, que é Cl ligado a Cl. Produzindo quem? CH3, CH2, Cl, ou seja, o que a gente vai produzir? H com C, um H aqui, um um C, um H e um H, e no lugar de um H entrou um Cl, mais HCl. Perceba então que houve uma reação aqui que na química orgânica a gente chama de substituição. Então, o Cl entrou no lugar do H e o H saiu para entrar no lugar do Cl lá no Cl2. E aí cabe a gente fazer o quê? Divide isso aqui em duas partes. Duas partes. Reagentes, tá aqui, ó. Reagentes. O que é que eu sei que vai acontecer com os reagentes? Sempre vai haver absorção de calor. E com os produtos que estão depois da setinha, sempre vai acontecer o quê? Liberação de calor. Perceba que a energia presente nessa tabela não está nem positiva nem negativa. Quem define o sinal é você. Então, o cálculo vai ser assim, ó. Ligação C com H, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quanto equivale a ligação C com H? 415 vezes 6. Vai me dar um valor. Tudo bem? A ligação C com C, eu tenho uma só. E quanto equivale? 350 vezes 1. Vai me dar um valor. Agora, Cl com Cl, eu tenho uma ligação só. Cl com Cl é 243 vezes 1. Vai me dar um valor. Quando eu fizer tudo isso aqui somado de uma vez só, tudo que eu fizer aqui, vai me dar um valor só para reagentes, tudo bem? Até aqui, beleza. Agora vamos para os produtos. O que é que eu sei sobre os produtos? Eu vejo que a ligação química C com H, ela se manteve, ó. Tá vendo aqui? Ela tinha 1, 2, 3, 4, 5, enquanto que aqui eu tinha 6. Espera aí, Rodrigo. A gente pode então fazer uma coisa bem interessante. Ao invés de eu juntar 415 vezes 6, eu poderia dizer assim, ó, aqui vai ficar 415 vezes 5. Então é como se eu dissesse, esse vezes 5 compensou 5 das 6 ligações que tinha aqui. Eu posso fazer a conta? Posso, mas eu também posso minimizar minha conta. Eu vou escrever 415 vezes 5, mas eu entendo que eu poderia descontar, tudo bem? Beleza. Agora, C com C, quanto equivale? 350. Eita, eu já tinha essa ligação no reagente também, ó. Então ela não foi rompida. Tá vendo aqui? Eu vou colocar, mas ela não foi rompida. Eu só vou fazer por uma questão de segurança.
E o C com Cl, Rodrigo? Essa ligação é nova. C com Cl é 328 vezes 1, que dá um certo valor. Agora, uma outra ligação nova que surge é a ligação HCl. Quanto é que é a ligação H com Cl? 432. Então, 432 vezes 1 é o que surgiu. A gente vai fazer uma soma para isso aqui, ó. Muito bem, Rodrigo. Deu para entender. Então, se eu quisesse fazer conta, eu poderia fazer assim, ó. Para resolver um problema, isso aqui eu já cortaria com isso aqui, porque deu igual. Isso aqui eu cortaria com 5 daqui. E restaríamos apenas aqui, ó, 415, somado com 243. Vê que legal. E aí essa soma vai dar quanto? 658. Enquanto que do outro lado eu tenho 328 com 432, que somando isso aqui vai dar 760. Agora eu vou trazer para aqui para o lado. O ΔH de ligação vai ser medido quanto? Vai ser calculado como? É você botar um sinal de mais aqui, ó, e um sinal de menos no produto. Por quê, Rodrigo? Porque no reagente a energia ela vai ser o quê? Absorvida. Coloque um sinal de mais. Enquanto que no produto a energia vai ser o quê? Liberada. Coloque um sinal de menos. Agora é só você fazer a soma. Mais 658 menos 760. Logo, o ΔH de ligação vai ser um valor de quanto? Menos 102 kJ por mol, o que tem como resposta a letra A. Veja, uma questão fácil, uma questão que a gente pode ganhar tempo e acertar. Tudo bem? Então, questão 122 é uma questão de termoquímica. Perceba que na questão anterior, a nossa questão 10, né, de química, eu trabalhei o último assunto de soluções. Foi a parte de titulação. Enquanto que na 122 eu estou trabalhando o penúltimo assunto de termoquímica, que é a parte que envolve a energia de ligação. Vamos embora para a próxima questão. A próxima questão é a questão 12, que se enquadra aqui na 125 do nosso Relembrei, tá? O que é que tem aqui? Tem um texto grandão que eu pulei por conta do slide aqui, mas no final das contas nós temos um comprimido que vai ser adicionado a HCl e vamos ter uma reação que vai rolar aqui na produção de CO2. Então, peraí, Rodrigo, tenho que saber dessa reação? Tem. O gatilho que todo estudante tem que ter. Todas as vezes que eu tenho carbonato e eu coloco na presença de HCl ou na presença de qualquer ácido, vai haver uma reação de formação do CO2. O Enem já cobrou isso. No Enem de 2022, essa foi a questão mais acertada da prova de natureza. Não lembro agora o percentual de cabeça, mas foi a mais acertada da prova de natureza, onde ele colocava um mármore, que dizia que era a base de carbonato de cálcio, e derramava esse mármore em um vinagre, que era ácido acético. E queria saber qual era o gás gerado. E o gás era o CO2. Então todo mundo tem que ter essa reação engatilhada na cabeça, tá? Então vamos lá. NaHCO3, que nesse caso não é o mármore, né? É o bicarbonato de sódio, mas lembrando, sempre que tem carbonato, tem que pensar que vai ter formação de CO2. Vamos lá. Mais HCl, vamos fazer a reação. A reação vai produzir o que, Rodrigo? NaCl, que é o sal, cloreto de sódio, mais água, mais CO2. Entendendo que água e CO2 é o ácido carbônico, que vai se apresentar com uma grande capacidade de sofrer decomposição, formando água e CO2. Beleza, tá tudo certo. Então, o que ele quer saber? Se a velocidade de consumo, o consumo do bicarbonato de sódio foi 2,5, 10 a menos 3 mol por litro, qual vai ser a velocidade de formação do gás carbônico? Bom, a gente precisa entender que a proporção aqui é 1 para 1. E quanto a isso, eu não tenho problema. Agora, 1 para 1 o quê? 1 mol, 1 mol de bicarbonato de sódio para 1 mol de CO2. Só que quando tu vai nas alternativas, todas estão em gramas por litro. Então, a primeira coisa é, vamos passar esse mol por litro para gramas por litro. Inicialmente, eu já entendi que se é 1 para 1 e a velocidade aqui é de 2,5 vezes 10 a menos 3 mol por litro,
a cada segundo, é porque no CO2 eu também terei 2,5 vezes 10 a menos 3 mol por litro a cada segundo. Se a pergunta fosse mol por litro, já estava tudo certo. Só que ele não quer mol por litro, ele quer gramas por litro. Então o que é que eu sei? O CO2 é uma substância que apresenta massa molar de 44 gramas por mol. Então, sendo assim, 44 gramas por mol, eu vou dividir esse valor em mol pelo valor da massa molar. 2,5 vezes 10 a menos 3 sobre 44. E aí eu vou passar do mol por litro para gramas por litro. E aí a gente vai ter 1,1 vezes 10 a menos 1 gramas por litro por segundo. Temos isso aonde? Na letra B de bola. Então deu para a gente relembrar um pouco da camada O, da camada N, trazendo aqui uma discussão sobre soluções, uma discussão sobre termoquímica e uma discussão sobre cinética química, beleza? Então, pensando nessa nossa revisão, eu trouxe a questão 128, que é a 13, que é uma questão de propriedades coligativas. Eu contemplei lá no finalzinho, para não perder o embalo, né, do que envolvia a nossa revisão toda. E ele botou assim: é sabido que um náufrago, mesmo em pleno oceano, pode morrer de sede. A ingestão da água do mar pode ser prejudicial ao organismo humano e até levar à morte devido à desidratação dos órgãos. Beleza. Ele coloca assim: considerando que a concentração salina no sangue é de 0,9%, que coincidência, 0,9% também é o que nós encontramos como concentração salina no soro fisiológico. Veja, não é uma coincidência, gente. O valor que a gente tem para ingerir, para a gente utilizar de um soro fisiológico é o mesmo teor de sal que tem no sangue, que é para justamente não acontecer o quê? Não haver perda nem de sais minerais, tampouco perda de água, por processo de transporte na nossa célula, tudo bem? E aí, ele bota aqui na água do mar, a concentração é de aproximadamente 4%. Então, sobre isso é correto afirmar, vamos lá. O que denota a osmose, né? É o movimento da água através de uma membrana semipermeável do meio menos concentrado, que a gente chama de meio hipotônico, para o meio mais concentrado, que é o meio hipertônico. No caso da água do mar, a concentração do sal é 4%, ela é hipertônica em relação ao sangue humano. Beleza. Então, quando uma pessoa ela ingere água do mar, a concentração de sais que estão ali, né, do lado de fora das células, no plasma, aumenta. Isso faz com que a água saia das células por osmose, tentando equilibrar essas concentrações, o que provoca desidratação celular. Então, esse efeito leva à falência dos órgãos e morte, mesmo com o organismo em meio aquoso. Beleza? Então, qual deve ser a letra correta para que a gente possa compreender tudo isso aqui? É o que está escrito na letra B. Exatamente o que eu acabei de debater com vocês. Então, a água do mar, ela tem uma concentração de sal maior do que a concentração de sal no nosso sangue. Por isso, resposta à letra B para a questão 128, que é a questão 13. Rodrigo, essa questão ela envolve propriedades coligativas e envolve também uma discussão sobre osmose. Lembrando que no Enem, quando coligativas foi cobrado nos últimos anos, em maior intensidade, foi cobrada a parte que envolvia a pressão osmótica. Muita atenção nisso, tá bom? Aí vamos embora, né, para a próxima questão, que é a questão 131, que é uma questão de deslocamento de equilíbrio, o princípio de Le Chatelier. Ele colocou assim: o dióxido de nitrogênio ou dióxido de azoto é formado nas reações de combustão dos motores à explosão, na queima de querosene ou a partir da reação do NO com O2. Tem aí uma reação, ele bota assim: a fim de minimizar a concentração de NO2, deve-se o quê? Vamos entender minimizar como sendo diminuir a quantidade de CO2. Então, a gente quer deslocar esse equilíbrio para a direita. Esse é o objetivo. Deslocar o equilíbrio para a direita. Por quê? Porque quando você desloca para a direita, você está consumindo isso, diminuindo a quantidade disso e aumentando isso. Tudo bem? Então, deslocar o equilíbrio para a direita é o meu objetivo. Lá vou eu. Adicionar um catalisador não altera equilíbrio. Letra B, manter a pressão. Óbvio que não. Por quê? Eu tenho 2 mols de gases aqui e tenho 1 mol de gás. Se eu mantiver a pressão, eu não vou minimizar a quantidade de NO2 produzida. Então, manter está fora.
Aumentar a temperatura também está fora, por quê? Porque deslocar o equilíbrio para a direita significa dizer você deslocar o equilíbrio no sentido de formação dos produtos, que é através do processo direto, que é exotérmico. Então está fora também a letra C. D. Diminuir a pressão total. Bom, se você diminui a pressão total, você desloca o equilíbrio para a esquerda, porque diminuir é sair de onde tem mais mol de gás para onde tem menos mol de gás. E a letra E que diz assim, diminuir a temperatura do sistema. Se você diminui a temperatura, você favorece o lado que é o quê? Exotérmico. Por isso, resposta letra E, de boa deslocamento de equilíbrio químico. Muito bem. Então, para a gente encerrar a nossa discussão sobre o simulado, nós temos a questão 134, que é a questão 15 de química, que ele fala assim, ó, carbonato de lítio ou Li2CO3, o medicamento mais bem validado no tratamento do transtorno bipolar, tanto no tratamento de episódios agudos de humor, como na prevenção de novos episódios. Ele botou o carbonato de lítio e ele vai falar sobre uma solução aquosa preparada de carbonato de lítio em relação ao seu pH. Então, peraí, carbonato de lítio, ou Li2CO3, em água vai sofrer um processo chamado de dissociação e vai gerar o quê? 2 mols de Li mais CO3, 2 menos. Entendendo que a água ela tem íon OH- e íon H+. Fazendo isso aqui, nós teremos a produção do LiOH, que é uma base, ó, LiOH é uma base o quê? Quais são as bases fortes? Base da família 1A e 2A, exceto berílio e magnésio. Então, peraí, se o LiOH é uma base forte, significa dizer que a gente não vai ter LiOH sendo produzido. O que a gente vai ter são os íons lítio e íon hidroxila separados lá no meio, deixando a solução cheia de hidroxila. Agora, quando você pega o H+ com CO3 2-, aí você está diante da formação do H2CO3, que é um ácido fraco. Se ele é fraco, ele tem baixa capacidade de ionização. Logo, eu vou ter pouca quantidade de H+, e vou ter muita quantidade de OH-, o que torna o pH do meio o quê? Básico, do jeito que ele falou aí. Então ele quer que você marque a alternativa correta em relação a isso. Letra A concentração de íons H+ é menor do que 10⁻⁷ mol por litro. Bora pensar com isso. Dizer que a concentração de H+ é menor do que 10⁻⁷ é porque a gente tem pouca quantidade de H+. Então, entendendo que a 25 graus Celsius, o Kw é igual a 1 vezes 10 a menos 14, no meio neutro, a concentração de H+ é a metade, 10⁻⁷. Então, no meio que é básico, a concentração de H+ é o quê? Menor do que 10⁻⁷, que é exatamente o que está escrito na letra A, beleza? Então, questão 134, letra A direta, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado essa revisão. Anotem o que vocês perceberam que foi de dificuldade, consertem e qualquer coisa me procurem, tá bom? Seja meu aluno, seja não meu aluno, só manda mensagem que eu estou aqui à disposição, tá bom? Bom recesso para todos, aproveita o que puder aproveitar e o mais importante, descansem. Concilie o estudo com o descanso, beleza? Grande abraço, gente. Valeu!